Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Chegamos à quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Frei Galvão, ele destacou-se pela piedade e virtudes exemplares. Ele tinha um dom da cura. É o primeiro santo que nasceu e morreu no Brasil. Obrigado por me acolher na sua casa, fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra, rezando a liturgia diária. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Peçamos juntos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo de 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como arma de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a servidão de Deus como arma de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça, de modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravo, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Sejais escravos do pecado para a morte, sejais escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terem sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais foste entregue. Libertados do pecado, vos tornaste escravo da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 123, 124. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que eu diga Israel neste momento, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nós teríamos devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo de 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão irá chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar dos destinos dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecia castigo,
será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, Jesus faz uma afirmação. Ele diz para mim e para você que a vida tem momentos inesperados. E ele joga a imagem para o entendimento melhor de um ladrão. Olha só, o ladrão maior que vem até nós é a morte, que chega em nossas vidas de forma inesperada. Essa semana aqui em casa eu tive a visita de uma pessoa que veio e levou meu notebook, meu celular, minha câmera, levou um monte de caixa de som. Mas o que mais me dói é porque eu estava escrevendo um livro e ele levou o meu livro e ele não tinha backup, não tinha feito. Eu nunca usava o notebook, guardava em casa. Mas assim mesmo, vamos entregar na mão de Deus e seguir em frente. Veja o parente. Tem gente que vive esse luto da perda, perder uma coisa, da morte, de alguma coisa que ele tenha, anos e anos, né? Nunca sai da dor. A gente tem que sair dessa dor. O cristão é aquele que tem uma fé, uma esperança na vida eterna. Eu tenho certeza, existe um céu, existe uma vida eterna, e essa visita de Deus, que vem através da morte, ou da segunda vida de Jesus, ela é real. Jesus virá quando menos esperarmos. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quantas visitas você recebeu até hoje, ao longo da sua vida? Poxa, diabo, eu lembro não. Claro que lembra. Quantas vezes nós somos visitados por Deus, por uma bênção que nós recebemos, por uma graça que nós alcançamos, uma palavra que chegou aos nossos ouvidos que, naquele momento de dificuldade. Essa é a visita inesperada. Mas lembra que Jesus falou ao bom ladrão? Lá naquela cruz ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E foi que falou Jesus: ainda hoje estarás comigo no céu. O céu existe. Existe uma vida nova. Um céu criado por Deus e por Jesus, onde Ele mesmo está lá esperando por mim e por você. Ô diácono, e quem é o administrador que ele falou aí? Fiel e prudente. Sabe não? Todo mundo que tem autoridade nessa terra. Jesus, ele vai dizer hoje, lá em Lucas 12, a quem muito foi confiado, muito será cobrado. Nós temos que estar preparados para essa visita. E ninguém quase se prepara, não é verdade? Jesus perguntou, né? Pedro perguntou para Jesus: e quem é o administrador fiel e prudente? Oxê, o diácono, o administrador, os padres, os bispos, os pais, o seu chefe, você na sua família, todas as pessoas que exercem uma posição de liderança são os administradores. Eles vão à frente com fidelidade e prudência. Então, ele vai cuidar da minha vida, da vida dos outros, para com Deus. Hoje São Paulo vai falar na carta aos Romanos, lá no capítulo 6, que essa liturgia, aquele que é cheio do Espírito Santo, carrega essa exigência, ser fiel e prudente. Ô diácono, e quem é que está cheio do Espírito Santo? Aqueles que são batizados, receberam o sacramento, o canal da graça. Então, temos cuidado, nós batizados, para não obedecermos às paixões da nossa carne. Paulo diz assim: ofereça-se a Deus, porque vocês passaram da morte
para a vida. Quem foi batizado em Cristo ressuscitou. Porque ele caminha numa vida nova dentro do meu e do seu coração. Então nós devemos atuar de acordo com o que nós recebemos. Nós estávamos mortos para o pecado, renascemos e vivemos para Cristo. É o que fala o Salmo 123 de hoje. O nosso auxílio está no nome do Senhor. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Então precisamos desse Espírito Santo de Deus que nos revela. E hoje eu e você nós somos chamados pela igreja, por nossa liderança, para que nós sejamos fiéis uns aos outros em Cristo Jesus. Fiéis e prudentes. Então peçamos a Deus essa graça de eu e você nos esforçarmos para estarmos sempre fiéis, prudentes, dando de comer a todos que estão ao nosso derredor, de vestir, ensinando o caminho do banquete terreno, mas também o banquete do céu. E o banquete do céu, ele inicia a missa todos os domingos, ainda aqui nessa terra. Então, vivamos o nosso batismo e a missão a nós confiada na família, na igreja, no trabalho, com todos os irmãos e irmãs em Cristo. E lembremos-nos sempre, a quem muito foi dado, a quem muito foi confiado, muito será cobrado, muito será exigido. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.